Olá, turminha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vocês já sabem, eu me chamo Adriele, sou a professora de língua portuguesa de vocês. Dando continuidade nas nossas aulas de ensino remoto, hoje nós vamos abordar o capítulo 6, tá? Vocês peguem o livro didático de vocês vão abrir nessa página que está aparecendo aqui na tela do computador para vocês, tá? O capítulo 6, ele vai estar trabalhando com a construção da oração, dando ênfase no sujeito. Como eu já gravei uma aulinha sobre sujeito e predicado, tipo de sujeito e tipo de predicado, fica mais fácil para vocês visualizarem e entenderem um pouco melhor esse assunto, tá? Aqui, no capítulo 6, nós vamos ter o foco no sujeito, tá? Eu vou explicando para vocês o que nós vamos trabalhar, vou fazendo alguns comentários, vocês vão acompanhando na aula, acompanhando com o livro didático na mão e assim perpassando até chegar os exercícios solicitados, tá? Então, o sujeito e o predicado, nós já sabemos que se trata de termos essenciais da oração. Mas o que é uma oração? A oração é uma frase que tem verbo. E esse verbo, dependendo do meu sujeito, dependendo do sujeito, se ele for simples, composto, esse verbo ele vai concordar com esse sujeito. O nome disso é concordância verbal, concordância nominal, tá? Então, nós temos ali os termos essenciais, sujeito e predicado. Ambos se relacionando ali com um verbo, tá? Seja ele conjugado podendo se flexionar em tempo, em número e em pessoa. E é claro, dependendo dessa flexão, o meu sujeito ele vai variar, tá? Bom, aqui nós temos uma frase. Fim das telas quebradas. Aluno inventa airbag para celular. Então, nós temos aqui um fragmento de uma notícia, né? E aqui vocês conseguem visualizar quem é o sujeito, sobre o que está falando. Vamos logo a princípio. Quem é que realiza essa ação de inventar esse airbag para o celular, né? Um celular novo custa muito caro, é claro. Acompanhando o número 3 aí. Se eu pegar essa frase, um celular novo custa muito caro, aí a gente vai se perguntar, quem é o verbo dessa oração? É celular? É novo? É custa? É muito ou é caro? Então, o verbo ali é custa. Todas as palavras que vão girar em torno desse verbo, que nós chamamos de satélites, todas essas palavras devem concordar com o verbo, tá? Além de trazer essa informação, né, que um celular custa muito caro, o meu verbo custa vai mandar nos demais satélites ali, todos têm que concordar, tá? Prosseguindo aí, tem uma explicação para vocês sobre sujeito e predicado. Uma vez que eu já sei que o sujeito é a pessoa ou um objeto a quem vai se atribuir uma ideia expressa pelo verbo, e o predicado é tudo que se declara sobre o sujeito, eu consigo identificar, né, essa flexão. Se a frase está aparecendo aí para vocês, aluno inventa airbag para celular. Para achar o sujeito, eu faço aquela pergunta, quem é que está fazendo a ação, né? Então, o aluno inventa. Quem é que inventa? Aluno. Então, essa palavra aluno é o sujeito. Sujeito porque ele está exercendo uma ação. E uma ação apresentada pelo verbo inventa, tá? Aqui, para eu saber quem é o predicado, eu tenho que encontrar o verbo. O predicado ele vai acontecer no início. O verbo ele sempre fica dentro do predicado. Então, se eu sei que aluno é sujeito, inventa airbag para celular é o meu predicado, tá? E por que é oração? Porque logo tem este verbo, tá? No tópico 2 está falando sobre a concordância, sobre o verbo e sobre a concordância, com esse núcleo do sujeito. Primeiro, se eu já sei que o sujeito é quem exerce a ação, segundo, eu tenho que encontrar a parte principal do sujeito. Tá? Quem é a parte principal? É o núcleo. E o núcleo é a parte mais importante, tá? Então, vamos pensar
no tópico número 2 aí. O verbo e a concordância como núcleo do sujeito. Dependendo do núcleo, eu tenho que concordar o meu verbo, tá? Número 1. Imagine que mais de um aluno tivesse ajudado na criação do airbag para o celular, né? Porque aqui a minha frase está falando aluno. Aluno inventa airbag para o celular. Se eu coloco como poderia ter sido escrito o título da notícia do jornal se fosse mais de um aluno, né? Eu poderia colocar no plural. Alunos inventam airbag para celular. Então, ficaria desta forma, né? Na letra B está perguntando: que mudanças vão acontecer com o sujeito e com o verbo? Ué, o sujeito, se eu quero falar que a minha ação vai ser colocada, vai ser feita por mais de um aluno, então eu vou ter que colocar no plural. Eu colocando o meu sujeito no plural, vai exigir que o meu verbo também esteja no plural. Porque senão ia ficar assim, alunos inventa. Alunos inventa? Não está concordando. Tem que concordar sujeito e verbo. Então, se eu coloco alunos inventam airbag para o celular. Lá na letra C está falando, que justificativo você daria para explicar essa mudança? Se eu sei que o meu sujeito indo para o plural, o meu verbo também tem que estar no plural, qual seria a justificativa? Concordância. O meu sujeito sempre tem que concordar com o verbo, tá? Vamos observar aqui essa número 2, justamente para identificar os tipos de sujeitos aqui, tá? Ó, os meninos deveriam estudar cada vez mais, né? Os meninos espertos deveriam estudar cada vez mais. Os meninos espertos da minha cidade deveriam estudar cada vez mais. Os bons meninos espertos da minha cidade deveriam estudar cada vez mais. Percebam que são 4 tipos de frases distintas, né? Mas todas elas têm o sujeito e têm o predicado. Se a gente for pegar de quem é que eu estou falando, dos meninos, né? Então, os meninos deveriam estudar cada vez mais. Quem é que deve estudar? Os meninos. Quem é a palavra mais importante dessa oração, desse sujeito? Os ou meninos? Meninos. Eu tenho um núcleo aí. Por isso que a gente chama de núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a parte mais importante, tá? Seja no singular, seja no plural. Quando eu digo os meninos espertos deveriam estudar cada vez mais, os meninos espertos é o meu sujeito. Se eu perguntar qual é o núcleo desse sujeito, quem é a parte mais importante? De quem é que eu estou falando? Os meninos espertos. De quem? Os meninos ou espertos? Qual dessas 3 palavras é o núcleo? Meninos. Então, mais uma vez, eu tenho um núcleo do sujeito, né? Quando eu digo os meninos espertos da minha cidade, a mesma forma. De quem é que eu estou falando? Meninos. Então, reparem que nessas 4 frases, nessas 4 orações, todas elas possuem o mesmo núcleo. Por quê? Porque eu tenho um único núcleo. Eu tenho o núcleo do sujeito. Eu só acrescentei mais coisas na minha frase para vocês identificarem de quem é a parte mais importante, tá? A parte mais importante de todas as frases é o núcleo do sujeito, tá? Esse núcleo do sujeito sempre vai ser a parte mais importante. Tá, professora, se eu sei que o núcleo do sujeito é a parte mais importante, o predicado também tem núcleo do sujeito? Tem. O núcleo do predicado sempre vai ser o verbo. Fácil, não é? Aí na número 2 está perguntando lá na letra A. Se você tivesse que escolher apenas uma palavra do sujeito como a mais importante de todas as frases, qual seria? Eu não falei de 4 frases que giram em torno do mesmo sujeito? Os meninos deveriam, os meninos espertos da minha cidade. A palavra mais importante é meninos. E por quê? Porque ela é considerada o núcleo do meu sujeito. Lá na letra B, que palavras poderiam ser retiradas do sujeito destacado na última frase, sem prejuízo de sentido? Os bons meninos espertos da minha cidade deveriam estudar mais. Lá no sujeito, eu consigo retirar algumas palavras e deixar só o meu núcleo, e não vai mudar o meu sentido. Eu posso tirar a palavra bons, eu posso tirar a palavra espertos.
eu posso tirar da minha cidade. Posso retirar tudo isso que não vai mudar o sentido, porque eu vou colocar que os meninos deveriam estudar cada vez mais. O meu núcleo ainda vai estar lá, certo? Prosseguindo aqui. Se eu sei que o verbo tem sempre que concordar com o sujeito, eu tenho que prestar atenção na minha normativa escrita da língua portuguesa. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Mas existem algumas diferenças, algumas exceções aí, tá? Que a gente chama de concordância de expressões partitivas. Partitiva, parte. Então, às vezes vai aparecer, aliás, às vezes vão aparecer em algumas expressões que vai ter a palavra assim, a maior parte de, grande parte de, então, a maioria dos alunos, uma porção de pessoas, parte das pessoas, uma porção de mulheres, parte dos alunos, a maior parte das pessoas da sociedade. Então, são expressões que indicam partitivo, tá? Quando aparecer esse partitivo, o que vai acontecer? O verbo ele pode concordar tanto com essas expressões, que vão estar no singular, quanto com o núcleo do sujeito, que vai estar no plural. Observem aí, por favor. Ó. Uma porção de mulheres luta por igualdade de direitos. Então, vamos lá. Uma porção de mulheres é o meu sujeito. Então, tanto faz eu colocar luta por igualdade de direitos, como lutam por igualdade de direitos. Por quê? Quando eu coloco essa palavra luta, eu estou me referindo a quem? Uma porção, certo? Agora, se eu coloco essa palavra lutam, eu quero concordar com quem? Com mulheres, que está no plural. Então, por que eu posso tanto colocar no singular como no plural nestes casos? Porque apareceu uma expressão partitiva, uma porção, tá? Se eu quiser colocar uma mulher luta por igualdade, sujeito singular, verbo no singular. Agora, se eu colocar mulheres lutam por igualdade de direitos, eu coloco sujeito no plural e verbo no plural. Mas quando eu acrescento uma expressão partitiva, eu tenho que colocar tanto no singular como no plural, que vai estar correto. Grande parte dos alunos chegou atrasado na prova. Grande parte dos alunos chegaram atrasados na prova. Então, eu posso colocar tanto um verbo no singular como no plural, porque eu estou falando de parte. Grande parte dos alunos, ok? Então, essa concordância, eu sei que ela é bem tranquila. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Mas, se acontecer essas expressões partitivas, tanto faz eu colocar a maioria dos alunos estudou para a prova de português ou a maioria dos alunos estudaram para a prova de português. Por quê? Estou colocando ali uma parte, a maioria dos alunos, ok? E, prosseguindo no tópico número 3, nós temos os tipos de sujeitos simples e composto. Simples é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Composto é aquele sujeito que, o nome já diz, é composto de 2 ou mais núcleos. Eu tenho uma história que fala sobre Tristão e Isolda. Vocês vão fazer a leitura dessa história, né? E vão chegar até aqui nesses exercícios na página 127. Lá na letra A está falando, releia as frases. O rei prometeu a mão de sua filha Isolda. Tristão e Isolda se apaixonaram. Um mensageiro partiu em direção à Cornualha. Qual é o sujeito de cada uma dessas frases acima? Qual é o núcleo, né? Qual é o seu núcleo? Então, ó, o rei prometeu a mão de sua filha Isolda. Quem é que prometeu? O rei. O rei é sujeito. Tristão e Isolda se apaixonaram. Quem é que se apaixonou? Tristão e Isolda. Um mensageiro partiu em direção à Cornualha. Quem é que partiu? Um mensageiro. Então, sempre para encontrar o sujeito, eu faço essa pergunta. Quem? É batata. Eu encontro ele ali, certamente. Aí está falando qual que é o núcleo desses três sujeitos que eu acabei de mostrar para vocês. Núcleo é a parte mais importante. Na frase 1, o rei prometeu,
O rei é sujeito. Quem que é o núcleo? A palavra rei. Tristão e Isolda se apaixonaram. Tristão e Isolda é sujeito. Quem é o núcleo? Neste caso, eu tenho dois. Eu tenho a palavra Tristão e eu tenho a palavra Isolda. O E não entra. Por quê? Porque o E não é a parte mais importante, tá? Um mensageiro partiu. Quem que partiu? Um mensageiro. Achei o sujeito. Um mensageiro. Mas quem é a parte mais importante? É um ou mensageiro? Mensageiro, ok? Então, eu encontrei aí 3 sujeitos, 3 núcleos do sujeito. Lá na letra C está falando em qual ou quais frases há apenas uma palavra como núcleo do sujeito. Qual delas que eu encontro apenas uma palavra como núcleo do sujeito? Ó, o rei prometeu, Tristão e Isolda, um mensageiro partiu. Vocês vão fazer a leitura e vão ficar se questionando quais dessas frases tem apenas uma palavra como núcleo. Ó, o rei, eu tenho um núcleo. Tristão e Isolda, eu tenho 2. Um mensageiro, eu tenho 1. Então, na frase número 1 e na frase número 3, eu tenho apenas uma palavra como núcleo do sujeito. Tá certo? Lá na letra D, observe os verbos das frases com um só núcleo. Eles estão no singular ou no plural? Com um só núcleo. O rei prometeu. Um mensageiro partiu. Eu tenho um núcleo só, porque Tristão e Isolda são 2. Se eu tenho um núcleo, o rei prometeu, o rei, aliás, e eu tenho um mensageiro, o meu sujeito está no singular. E logo, o meu verbo também tem que estar no singular. Então, na letra D está perguntando observe os verbos das frases com um só núcleo. Eles estão no singular ou no plural? Acabei de falar. No singular, ok? Lá na letra E, em qual das frases há 2 palavras como núcleo do sujeito? 2 palavras. Olhem aí, analisem. Na primeira frase, eu tenho um núcleo. Na segunda frase, 2. Na terceira, 1. Em qual delas há 2 palavras como núcleo? Né? Eu tenho aí a segunda frase, certo? Lá na letra F, e última, né? O verbo da frase que você utilizou para responder a questão do item anterior, que é a letra E, foi escrito no singular ou no plural? Tristão e Isolda se apaixonaram. Eu sei que eu tenho 2 núcleos aí. Na letra E eu acabei de falar, que é Tristão e Isolda, o nome, né? O verbo vai concordar com quem? Com eles, não é? O verbo está no singular ou está no plural? Que é na letra F está perguntando isso. Apaixonaram, está no singular ou está no plural? Plural, né? Por que você acha que isso aconteceu? Logo, gente, se eu estou falando de concordância de sujeito, concordância com o verbo, se o meu sujeito, Tristão e Isolda, que é um sujeito composto, se ele exige, né, 2 palavrinhas mais importantes, o meu verbo sempre vai ter que estar no plural, ok? Por que isso vai acontecer? Porque o meu verbo sempre tem que concordar com o sujeito, tá certo? Página 127. A partir da página 128, a gente vai falar um pouquinho sobre sujeito simples e sujeito composto e sobre sujeito desinencial e indeterminado, tá? O sujeito desinencial e o indeterminado, o nome já fala. Desinencial eu consigo identificar por conta da desinência do meu verbo. Quando eu coloco adoro cestas, quem adoro? Eu. Essa palavra eu está aparecendo? Não, mas eu consigo identificar. O meu sujeito ele está oculto. Eu identifico através da minha desinência verbal. Agora, o meu sujeito indeterminado eu não consigo encontrar. O meu sujeito indeterminado, nós até, por exemplo, posso colocar aqui para vocês a frase roubaram meu carro, mas eu não sei quem é que fez essa ação de roubar, né? Ele não consegue, está muito genérico. A palavrinha roubaram meu carro, a frase roubaram meu carro, ela
faz referência a um sujeito que está indeterminado. Eu sei que alguém roubou, mas eu não sei quem, né? Agora, é diferente se eu coloco dormiremos cedo hoje, igual aparece para vocês aí acima. Dormiremos cedo. Quem que dormiremos cedo? Nós. Agora, quando eu digo estão chorando muito, aí eu pergunto para vocês, quem é que está chorando muito? Aparece na minha frase? Não. Essa é a diferença entre sujeito desinicial e sujeito indeterminado, ok? Esse sujeito desinicial, ele pode ser chamado de sujeito oculto, justamente porque ele fica escondido, tá? Que à medida que a gente for estudando, eu vou mostrando para vocês. E há também frases que não têm sujeito, tá? Observem, há pelo menos 2 onças no lago. Há. Mas o que há, né? Eu não consigo identificar ali. Há pelo menos esse verbo haver, e onde tem verbo de fenômeno da natureza, eu não tenho uma frase que é composta por sujeito. Por isso que a gente chama de oração sem sujeito. Chove em 31 municípios do estado. Mas eu não consigo saber. Eu tenho ali um verbo que indica fenômeno da natureza, mas eu não consigo identificar quem é o sujeito, não é? Então, a minha oração sem sujeito, ela é composta de verbos impessoais, ou seja, não faz referência a nenhum ser especial, por isso que a gente chama de oração sem sujeito. Existem nessas frases que não tem sujeito o verbo haver, no sentido de existir, fazer e haver, indicando o tempo passado, ser e estar, indicando o tempo ou clima, e fenômeno da natureza de modo geral. Então, quando eu digo há muita coisa para eu contar, faz meses que te amo, choro há dias, aqui é verão todo ano, está muito frio. Eu tenho verbos aí que vão ser chamados de impessoais. E esses verbos vão mostrar que não existirá nenhum sujeito nas orações que eu colocar com estes verbos, ok? Então, é só uma aulinha, uma retomada geral, né? Sabendo sobre a posição do sujeito na frase, tá? O sujeito, ele pode estar de modo direto, por exemplo, sujeito, verbo e complemento, né? Ou eu posso colocar o meu sujeito lá no final, tá? Então, se eu disser para vocês assim, para a ratazana perguntou o rato. Ó, perguntou o rato para a ratazana. Eu inverti a frase, né? É a mesma coisa se eu falar, ó, os 2 ratos conversavam sobre um boato. Quem é que conversava? Os 2 ratos. Se eu quiser trocar a ordem e colocar conversavam sobre um boato os 2 ratos, eu consigo identificar o meu sujeito da mesma forma. Eu só troquei a posição. Então, o meu sujeito ele pode estar iniciando uma oração, como também pode estar finalizando uma oração, tá? E detalhe, o meu verbo ele vai concordar com o meu sujeito, independente da posição onde ele estiver, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi só para fazer uma retomada sobre sujeito e predicado, as suas posições, tá? E vocês têm, vou até voltar aqui um pouquinho, vocês têm como atividade para resolver a partir de agora o tópico 2, ó, tópico 1 já foi, que é só uma apresentação, né? Tópico 2, o que vocês vão fazer? O exercício número 1, número 2 e número 3 dessa página, 125, a número 1 e número 2 só apenas. Então, vocês vão fazer o exercício número 1 e número 2 da página 125, vão copiar e vão respondê-los, tá? Conforme a minha explicação. E lá no tópico 3, vocês vão fazer apenas este exercício aqui, tá? Que é o exercício número 3, da página 127. É claro que para saber fazer esse exercício aqui, nós conversamos, eu expliquei para vocês. Façam uma leitura anterior, tá? Sobre essa lenda do Tristão e Isolda, tá? Então, esta foi a nossa aula de hoje sobre o capítulo 6, tá? Que vai
girar em torno do sujeito, do predicado, da concordância, principalmente da concordância e da posição desse sujeito em relação ao verbo, em relação à flexão que esse verbo vai ter. E como atividade, exercício número 1 e número 2, na página 125, e o exercício número 3, da página 127, tópico 2 e tópico 3, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.